eu sou Danilo e o meu tema é a química prebiótica e a origem da vida. Um dos maiores questionamentos da humanidade é de como surgiram os primeiros seres vivos. Nós temos uma ideia mais ou menos de como e quando os primeiros planetas se originaram, mas como os seres vivos originaram, não fazemos a menor ideia. A Terra passou por muitas mudanças ao longo desses bilhões de anos de idade que ela tem. E com isso, muitas teorias sobre a origem dos seres vivos surgiram. Há aqueles que acreditam na teoria de que os seres vivos originaram-se de matéria orgânica, a teoria da abiogênese. Porém, esta foi completamente descartada pela teoria da biogênese, a qual dizia exatamente o contrário: os seres vivos só podem vir de outros seres vivos pré-existentes. Há aqueles também que acreditam na teoria da panspermia, a qual nos fala que os primeiros seres vivos vieram de moléculas trazidas do espaço através de meteoritos que caíam na Terra há bilhões de anos atrás. Porém, uma das teorias mais importantes é a da evolução química, a qual nos fala que moléculas químicas que existiam na Terra primitiva foram fazendo reações químicas e evoluindo até originar os primeiros seres vivos. Porém, para nos aprofundarmos melhor nessa teoria, precisamos entender o que era de fato a Terra primitiva. Basicamente, a Terra primitiva era a Terra de bilhões de anos atrás. Essa teoria nos fala que o planeta era extremamente quente devido às inúmeras erupções vulcânicas que ocorriam na Terra. E essas erupções vulcânicas expeliam gases na atmosfera. A Terra primitiva também sofria com chuvas torrenciais, que eram chuvas que duravam de meses a anos. E também o planeta era bombardeado por radiação ultravioleta, já que o mesmo não tinha uma camada de ozônio protegendo ele. Nisso, usando a Terra primitiva como base, o biólogo Alexander Oparin e John Haldane chegaram à teoria da evolução química. Eles não trabalharam juntos, cada um trabalhou na sua casinha e chegaram a essa teoria. E do que se trata essa teoria da evolução química? Segundo Oparin e Haldane, basicamente, os vulcões expeliam certos gases na atmosfera. Segundo eles, esses gases eram metano, amônia, hidrogênio e o vapor d'água. Lembrando que a Terra era extremamente quente, então era impossível ter água líquida naquele tempo. Essas moléculas, através dos raios de energia das chuvas torrenciais, faziam reações químicas e se combinavam entre si, dando origem a biomoléculas. Essas biomoléculas também se combinavam entre si, dando origem a biopolímeros. Essas reações químicas ocorreram ao longo de bilhões de anos. Nisso, como a atmosfera era mais fria, o vapor d'água se condensava e caía através de chuvas, formando as chuvas torrenciais, que quando chegavam no solo, como era muito quente, se precipitavam novamente até a atmosfera, que novamente caíam e ficavam nesse ciclo ao longo de muitos anos. Com isso, devido às grandes chuvas, o planeta foi se esfriando e na encosta das montanhas foram se acumulando água, dando origem aos primeiros oceanos primitivos. O Oparin fala que esses biopolímeros que se formavam caíram nesses mares primitivos através das chuvas, formando o que ele chamou de sopa nutritiva. No mar, essas moléculas ainda se desenvolveram mais ainda, dando origem aos famosos coacervados. Segundo o Oparin, coacervados são grupos de moléculas grandes que se reuniram e são protegidas por uma camada de outras moléculas. Essa camada protege, isola esse grupo de moléculas do exterior, porém, esse grupo de moléculas ele pode trocar nutrientes com o exterior e podem continuar fazendo reações químicas dentro dessa proteção. E foi isso que aconteceu segundo o Oparin. Os coacervados começaram a fazer reações químicas cada vez mais complexas, até que finalmente deram origem ao primeiro ser vivo. Lembrando que ser vivo é um assunto um pouco delicado, mas de acordo com alguns pensamentos, esses coacervados fizeram reações químicas complexas até darem origem a seres que faziam metabolismo, que podiam se reproduzir e evoluir. Você deve estar se perguntando se essa teoria funciona, se ela está realmente certa. Então, lá pelos anos 50, mais ou menos, o cientista norte-americano Stanley Miller resolveu fazer um experimento para comprovar se realmente a teoria de Oparin e Haldane estava certa ou não. Nisso, ele pegou um frasco com água e aqueceu ele, fazendo referência ao vapor d'água que os vulcões expeliam na atmosfera na Terra primitiva.
Esse vapor d'água passava por um tubo até um outro frasco que continha os gases que o Oparin teorizou ter na atmosfera, que era metano, amônia e hidrogênio. O frasco com esses gases tinha dois eletrodos que representavam a energia das chuvas que ocorriam na época. Nisso, o vapor d'água era resfriado e caía e passava por todo o ciclo novamente durante um bom tempo. Ao final do experimento, Stanley conseguiu comprovar que a teoria estava certa e que ele realmente encontrou algumas biomoléculas, principalmente aminoácidos. Logo, teríamos encontrado a origem dos seres vivos. Ou talvez não. Com a teoria de Oparin rodando, nós tínhamos a luz no fim do túnel, e com o experimento de Miller comprovando a teoria, finalmente descobrimos de onde os seres vivos originaram, até o experimento de Miller ser descartado. Nos anos 60, alguns geoquímicos disseram que não fazia sentido a atmosfera primitiva ter os gases que o Oparin teorizou ter, porque eles concluíram que o hidrogênio era muito leve e a Terra não tinha força gravitacional o suficiente para segurar na atmosfera. Logo, ele sairia espaço afora para o infinito e além. E se formos basear nos gases que os vulcões expelem hoje em dia, a atmosfera primitiva seria composta por vapor d'água, nitrogênio e dióxido de carbono. Miller tentou fazer o experimento com esses gases no lugar dos gases teorizados por Oparin. Porém, ele não obteve resultado. Então, seguindo a teoria de Oparin e Haldane e usando os gases que Oparin teorizou, o experimento dá certo e temos supostamente a origem dos seres vivos. Porém, se for utilizar a realidade usando os gases que realmente existiam na atmosfera primitiva, não obtém-se resultado algum. Nenhum aminoácido, proteína ou qualquer molécula do tipo é encontrada. Questionamentos sobre a origem dos seres vivos ainda vão nos atormentar, o que é bom, porque com isso iremos sempre atrás de respostas e iremos evoluir. Algumas teorias vão passar perto, outras vão passar longe. Teorias vêm e vão. Quem sabe um dia, talvez, todas as teorias são descartadas. Mas até lá, só nos resta a dúvida.